Bom, pessoal, essa é a nossa terceira videoaula de desenvolvimento em Flutter. E vamos só relembrar aqui o que a gente acabou de fazer na aula passada. Bom, a gente já começou a construir o nosso layout. A gente está se baseando nessa figura aqui, tá? Já estamos bem próximo desse layout. Ainda está faltando ainda organizar alguns componentes, né? A gente percebe que aqui tem um ícone, né? O nosso componente aqui de botão nesse layout já está bem personalizado. É isso que a gente vai fazer agora nessa aula, personalizar e terminar. E a gente percebe também que tem uns espaçamentos aqui, né? Entre o texto e o formulário, e entre o formulário e o botão, tá? Então, vamos só relembrar aqui sobre os ícones, né? Dentro da pasta aqui, da pasta não, né? Dentro do site aqui do Material.io, tá? Se vocês digitarem Material Icons no Google, vocês vão logo vir aqui e acessar para vocês terem uma visão já dos ícones, né? Porque é muito complicado estar pesquisando lá dentro das propriedades do Flutter. Aqui já fica melhor, a gente já escolhe o nome e o ícone que a gente vai escolher para dentro do nosso texto lá vai ser esse aqui, o Account Box, tá? Então, vamos implementar, tá? A gente tem aqui o nosso Text Field. E aqui dentro do Input Decoration, a gente vai achar aqui uma propriedade, vamos dar uma olhada dentro da implementação dele. A gente percebe aqui que a gente tem o prefixo e sufixo, né? Dentro desses prefixos temos o prefixo icon e o sufixo icon. Bom, o prefixo vem antes, né? E o sufixo depois. Então vamos fazer essa implementação aqui dentro do nosso Decoration. Então vamos lá, vamos aqui colocar o sufixo icon, e aí a gente vai ter que passar para ele um widget, né? Eu vou logo deixar uma vírgula aqui, tá? E a gente vai passar um icon, como a gente implementou lá em cima, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl. Se a gente olhar a nossa implementação do icon, né? A gente já chama uma primeira propriedade que já é padrão, né? O icon ele já tem aqui, se a gente olhar essa... Nós somos obrigados, ó, a passar, tá? Um icon data. Então, esse parâmetro aqui, ele é um parâmetro obrigatório. E aí a gente vai aqui chamar icons. Ponto. Opa. Agora, vamos só relembrar aqui o Account Box. Então fica mais fácil da gente. Já trouxe aqui o Account Box. E vamos dar um Ctrl S e já colocou aqui pra gente, tá? Já ficou o nosso ícone aqui no final. Lembrando, prefixo, né, antes, se a gente mudasse isso aqui, sufixo quer dizer, perdão, é o depois, se a gente mudasse para prefixo, vamos dar o Ctrl S, ele iria ficar antes, tá? Só para vocês olharem, vou dar um Ctrl Z, vamos desfazer isso aqui, vamos salvar. E a gente já tem aqui o nosso ícone, só para deixar, né, um componente visual aqui para ficar mais agradável, né? A outra coisa que a gente tem que fazer é esse espaçamento, como está aqui no nosso layout, a gente percebe um espaçamento. Eu falei para vocês na aula passada sobre o padding. A gente tem um componente, né, um widget chamado padding, que ele serve para fazer esse espaçamento. Para quem já está habituado aí com CSS, né, a gente sabe que tem as propriedades lá, o padding e o margin, né? Então, o padding ele não vai servir muito para a gente aqui, porque o padding, se vocês olharem para esse botão aqui, internamente, aqui, ó, é onde o texto começa, então ele tem essa limitação aqui, ou seja, é um espaçamento interno ao componente, tá? E o margem seria um componente externo. A gente não tem algo similar no Flutter com o margem, mas como a gente está criando uma estrutura de coluna, a gente pode colocar um componente aqui que é muito utilizado, que é o Sized Box, tá? Esse componente, ele é uma caixa de tamanho fixo, tá? Se a gente for olhar aqui a implementação dele, ele tem poucos parâmetros, né? Dentro dos parâmetros a gente tem largura e altura, para a gente deixar esse tamanho fixo. E a única coisa que a gente vai fazer aqui é a altura, tá? Vamos colocar aqui uma altura de 50. Está acusando erro aqui pela falta de vírgula.
Por isso que é sempre importante vocês sempre colocando a vírgula para não se perder, tá? Na hora de codificar. Eu vou dar um Ctrl S. E, ó, a gente já percebe que ele já deu um espaçamento aqui para a gente, tá? Então, essa caixa, vamos supor que a gente quisesse colocar uma largura, né? Vamos colocar aqui uma largura de 20 também, vamos salvar, ó. Vocês percebem que ele já cria uma caixa. Como não tem cor, não tem nada, ele fica transparente, né? Aqui a gente não precisa especificar a largura, nesse caso. Eu vou dar um Ctrl S. E a gente vai usar esse mesmo componente também para fazer o espaçamento do botão. Como a gente pode ver aqui, existe um espaço mínimo aqui. E a gente vai colocar também. Vamos lá copiar, tá? Para entender a estrutura, né? Então, depois do texto aqui que está escrito chat, a gente tem o text field e tem o raised button. Então, a gente vai colocar aqui entre o texto, formulário de texto, e o botão. Vamos dar um Ctrl S. Ele já colocou aqui, mas nesse caso essa altura é muito. Vamos colocar 20. Ficou aí já mais ou menos, tá? E agora a gente precisa personalizar aqui o nosso botão, tá? Antes da gente personalizar, eu vou só tirar essas marcações de tela. Então o nosso botão ele precisa ficar com essa característica aqui. Se a gente olhar para o botão, né, a gente percebe que tem um texto aqui e tem um ícone. Vamos primeiro tentar entender como foi que a gente colocou esse texto dentro do nosso botão, para a gente pensar na implementação desse ícone. Tá? Então, o raised button, ele só recebe um filho, né? Mas esse filho que a gente passou foi um texto, tanto é que foi o texto que ele implementou aqui dentro. Só que a gente precisa passar, além de um texto, um ícone também, né? Então, se a gente lembrar da nossa implementação, a gente tem estruturas já fixas de layout, né? Ou fixas não, pré-prontas, como a de coluna, que é essa que a gente está implementando aqui, mas também a gente tem o de linha, né? Vamos só relembrar aqui. A gente tem aqui o layout de linha, que é o ROM. Então a gente pode pensar, né, em colocar o texto aqui, colocar um espaçamento e um ícone aqui dentro de um botão. Tá? Então vamos tentar implementar, como vocês já estão familiarizados, já com esses componentes básicos, a gente vai fazer a implementação. Eu vou dar um Ctrl X aqui, vamos recortar esse camarada. E aqui dentro a gente vai criar o nosso widget chamado ROM. Tá? Para esse widget eu posso passar os filhos deles, né? Que é o children. Esses filhos agora eles vão ficar em linha aqui. Se eu der um Ctrl S, não vai, sumiu nada, quer dizer, sumiu tudo. E o botão agora se expandiu, mas eu vou já explicar porque o botão se expandiu. Tá? Esse children aqui, ele é uma lista de widgets, tá? Eu gosto de deixar assim. Dá um Ctrl S. Aqui dentro, eu vou formatar aqui, colei aqui o meu texto. Eu não gosto dessa formatação, eu deixo assim que para mim é mais legível. Vou dar o Ctrl S. Olha, o nosso texto já voltou aqui, mas a gente acabou criando um problema com o nosso botão aqui, porque ele está pegando aqui a tela toda, né? Então não é esse comportamento que a gente quer. A gente pode colocar o nosso texto dentro de um sized box, né, para delimitar o tamanho do nosso botão, mas vamos tentar lembrar dessas propriedades aqui, né? Então a gente sempre tem um alinhamento aqui, o My-Axis. No caso da linha, é esse alinhamento aqui, como ele vai se alinhar, né? E o Cross-Axis, que é sempre a linha que vai cortar, né? Então, no caso, a linha, a base do alinhamento é horizontal, né? Na coluna, a base do alinhamento é uma base vertical. Então, tudo que cruza, só para vocês relembrarem, a gente chama de Cross-Axis. Então, aqui no nosso caso do Main-Axis, por padrão, o Flutter, quando ele já coloca esse widget, vamos dar uma olhada aqui no nosso main axis, no size, ele já deixa o tamanho máximo, né? E basicamente é o tamanho todo, que seria do widget py, né? Ou da tela. Então assim, a gente tem duas implementações para o tamanho máximo ou mínimo.
O mínimo, ele usaria o tamanho mínimo do componente. O máximo, ele usaria o tamanho máximo, tá, do componente pi. Né? No nosso caso, o nosso componente pi aqui é o column, tá? Mas a gente está, esse componente, o pi do column é o container, que é toda a nossa área da tela. Então, por isso que ele está tendo esse comportamento. E a gente vai mudar esse comportamento, em vez de colocar ele dentro de um novo widget, que seria o sized box, para limitar o tamanho desse texto. Então, a gente pode mudar aqui no ROM. A gente vai ter aqui o main axis easy, que é o tamanho, né, total aí do eixo, desse eixo. Lá no caso de como já está como max, a gente vai colocar o mínimo. A gente vai salvar. E agora, olha, ele voltou a ter o comportamento, né, esperado. Ou seja, ele assumiu nesse eixo aqui, que é o eixo. Vamos só olhar aqui. Que é o eixo do... Eu vou fechar, dar um close aqui. Eu vou deixar o max aqui, para a gente voltar. Nesse caso, ele pegou o tamanho total, tá, desse componente, que é o componente pi aqui, que é o container. Tá? Dentro do container, a gente tem a coluna, a gente tem até acho que um utilitário. A gente pode estar vendo toda a nossa estrutura aqui, ó. Se vocês olharem, virem aqui no ícone do Flutter, vocês veem a estrutura, né? Então, assim, a gente tem um container, basicamente é esse camarada que pega a tela toda aqui. Dentro do container a gente tem um componente que está centralizando, tá? Os outros componentes estão aqui dentro. E aí, esse componente center tem como filho uma coluna. A gente começou a colocar dentro da coluna, a gente tem o ícone, o texto, o sized box, né? Temos aqui o text field, outro sized box e o nosso botão. Dentro do nosso botão, a gente tem um filho agora, que é uma linha, né? E o nosso texto que está aqui, dentro dessa linha. O problema é que essa linha aqui está ocupando, né, no main axis dele, que é o eixo principal, ele está ocupando o tamanho máximo. Se a gente clicar aqui, ele está ocupando o tamanho máximo. O que a gente fez foi definir o tamanho mínimo agora. E aí ele assume o tamanho mínimo do componente button, né? Do raised button. Então, assim, não é tão complicado de entender. A partir do momento que a gente vai utilizando a cada exercício, a gente vai olhando, né, o comportamento do componente, como ele é renderizado na tela aqui. No caso do Flutter, ele usa o método build sempre para construir os componentes, a gente já consegue ter uma visão melhor. É óbvio, né? A ferramenta também dá todo um suporte para a gente entender aqui. Eu acho muito bacana todo esse suporte do Flutter para a gente estar desenhando, colocando nossos componentes e alinhando ele na tela. Bom, então assim, a nossa linha agora, ela tem vários filhos, podem ter vários filhos, né? Dentre eles, a gente colocou o texto, vamos dar vírgula aqui e vamos colocar um ícone, para a gente não perder muito tempo. E já vai pegar aqui, ó, essa estrutura de ícone. E nós vamos colocar logo aqui. Dá uma vírgula para a gente não perder aqui. Ó, ele acabou de colocar para a gente o ícone depois do texto, né? Porque aqui tem um widget, né, que é uma linha, que é o ROM. Então a gente pode ter esse comportamento de colocar vários. E só que não é esse ícone que a gente vai utilizar. A gente vai olhar aqui no material e vamos colocar esse ícone aqui, o DOM. Basta só que a gente mude aqui, deixa eu só clicar. Vamos dar um Ctrl S. Já colocou o nosso ícone lá. Já está bem próximo do nosso layout aqui, tá? Então vamos lá. A gente percebe que tem um espaçamento aqui. Então, a gente vai ter que colocar um espaçamento, porque está tudo muito junto. E aí, para colocar o espaçamento, a gente pode usar essa mesma técnica aqui, Sized Box. Vamos colocar entre o texto e o ícone. Vou só mandar formatar aqui. O que vai acontecer? Não aconteceu nada, tá? Porque aqui a gente está com um tamanho, a gente está definindo o nosso componente só tamanho, ele não tem largura. Se a gente for olhar aqui e inspecionar isso, o nosso componente, ele tá aqui entre o meio, mas ele só tem altura, tá? Então, se a gente colocar aqui largura e dar um Ctrl S, ó, ele já percebe que ele já aparece aqui, já começa a ter uma largura fixa, que é o espaçamento que a gente quer
entre o texto e o ícone. Vamos fechar aqui. Essa largura está até muito. Vamos colocar 10. Ok, já temos uma largura definida aqui. E agora a gente vai ter que mudar algumas propriedades, né, do nosso botão. Essas propriedades envolvem cor, né? Então a gente vai ter que mudar a cor aí do nosso botão. E basicamente como ele é desenhado, né? Se a gente for olhar aqui dentro do nosso Raised Button, o que a gente pode mexer? Temos, dentre várias, uma das coisas é o color, tá? A cor do nosso botão, a gente já pode pensar em implementar essa cor. Então aqui, como isso é uma propriedade do Raised Button, vai aqui, tá? Então vamos chamar aqui o color. A cor do nosso botão, então a cor do nosso botão, a gente já está usando aqui essa cor. A gente vai colocar, vai salvar, não ficou muito legal, mas a gente tem várias variações aqui, tá? Dentre essas variações a gente vai usar, vamos olhar aqui, a cor mais fechada, que é essa 900 aqui. Então, como aqui não é uma cor simples, tá? Então eu posso usar essas variações, tá? Não está pedindo uma cor de tema, onde você pode definir, onde a estrutura da cor tem que ter N variações, né? Eu já expliquei na outra aula. E aqui a gente vai colocar 900. A gente já começa a perceber, olha, que o nosso botão já assumiu a cor que a gente quer, tá? Só que a gente criou aqui uns outros probleminhas, né? O botão ele ficou muito escuro, então a gente tem que dar contraste aqui na tela. E o contraste é o que vai definir um elemento do outro, né? Quando eu falo em contraste, eu estou me referindo à cor, né? Entre cores mais claras e escuras. E aí a gente vai deixar o nosso texto, o nosso ícone, tá com a cor branca. Então, o nosso texto, a gente já deve ter uma implementação dele aqui, igual a do chat. E a gente vai pegar essa implementação, tá? Que é a do estilo. Vamos copiar isso aqui para ser mais rápido a aula. Tá? Vamos copiar. Aqui já tem um estilo branco, um font size. E a gente vai colocar dentro do nosso texto, aqui dentro desse camarada. Desculpa, eu vou voltar aqui e vou colocar logo uma vírgula. Dá um Enter. E vou colocar aqui dentro. Vamos mandar formatar isso aqui para deixar tudo ok. Se eu salvar, ficou muito grande, porque a gente está aplicando aqui o font size também. E não é o nosso intuito, eu só quero colocar a cor, tá? Então eu vou deixar aqui entrar e a gente pode fazer a mesma coisa com o icon. Aqui dentro do icon a gente já tem aqui uma propriedade color, então a gente pode colocar aqui uma vírgula e o color, né? A gente pode pegar aqui essa cor branca e colocar dentro do nosso pronto. Bom, o que vai ficar faltando agora? Eu tô achando que esse botão está muito distante, né? Então, assim, vamos tirar esse 20 daqui, que é o que separa, né? Sei lá, vamos colocar um 10 e testar. Já ficou bem melhor, tá? O chat, a gente pode colocar aqui um 40, tá? Só para deixar um pouco legal. Então, o que vai acontecer agora? A gente precisa personalizar aqui os cantos desse botão. Onde é que a gente encontra isso? Se a gente for analisar aqui o Raised Button, a gente tem uma propriedade aqui dele chamada Shape. Deixa eu ver se eu acho. O Shape. Vamos lá, cadê? Tô ficando doido ou não? Color. Eu não estou achando aqui, ou talvez eu esteja passando e não esteja vendo, tá? Mas eu vou vir aqui dentro e vou tentar achar aqui, opa, o shape, e vamos ver esse camarada, olha, ele estava bem aqui, eu passei por ele e acabei não lendo, tá? E ele recebe um shape border, tá? Que é a estrutura de borda pro botão, tá? E aí a gente já tem uma estrutura pronta que vai arredondar esse botão, tá? Essa estrutura basicamente é o border.
é um desses camaradas aqui. Vamos aqui. Basicamente é o Rounded Border. Ai, meu Deus do céu. Por que eu não deixo uma cola pronta, né? Para deixar as aulas mais rápidas. Deixa eu tentar lembrar. Aqui, é um desses camaradas aqui. Eu acho que é esse cara aqui. Tá? Um Rounded Rectangle Border, tá? Que é uma borda retangular arredondada. E ele deve ter uma implementação aqui. Vamos lá, que é o Border Radius. Vamos colocar 5 aqui. O que a gente tem que passar para esse cara aqui? A gente já tem que passar um outro componente. É muita coisa. São muitos componentes, né, que o Flutter tem. E aqui a gente vai ter que passar um Border Radius Geometry. Então vamos chamar esse cara aqui. A gente vai usar um circular, tá? E aqui a gente vai falar dentro do que a gente... Vamos ver aqui o que a gente precisa passar. É um double. A gente vai falar aqui, vamos colocar 5, tá? E testar. Dá um Ctrl S. Acho que 5 foi muito pouco. Arredondou lá, mas foi muito pouco. Vamos colocar logo 20. Ó, já ficou bem melhor, né, o nosso texto aqui, tá? Então, se a gente for olhar, já está muito similar, né, o que a gente precisa. É óbvio que esse botão aqui, ele está com uma altura bem maior, e o nosso botão aqui, ele está bem pequenininho. O que a gente precisa fazer agora é basicamente colocar um padding, né? Um padding dentro desse texto, desse botão. Vamos rezar para que tenha aqui uma propriedade padding já dentro, onde a gente já pode informar. Vamos ver aqui. Temos aqui, ó, que bom. A gente não vai precisar envolver esse componente num padding, tá? Porque o padding tem que ser interno. E a gente pode colocar aqui o padding, tá? E aí, para esse padding, a gente vai ter que... Esse componente são esses camaradas aqui. Eu vou explicar um pouquinho. Vou colocar o all aqui, tá? O valor para todos. Eu vou colocar 5. Tá? A gente acabou de ver que estreitou mais o componente, mas vamos entender como é que funciona esse padding. Tá? Vamos habilitar aqui. Vou fechar. Tá? Então, eu vou aumentar esse valor. Eu vou colocar para 50 aqui, para colocar um valor bem grande. E olha só. O que ele acabou de fazer com o nosso texto. Vamos voltar de novo aqui, mas vocês estão vendo toda essa área azul, é o padding, como ele tá atuando em todos os cantos, tá? Olha o tamanho do nosso texto, como fica, do nosso botão, como ficou, tá? Ele está atuando em todos os cantos. Então, assim, é óbvio que esse padding está muito grande, o valor. Vamos colocar 10, vamos salvar, 10 muito pouco, vamos colocar 20. Nosso botão já começou a ter um efeito legal. Tá? Mas o que está acontecendo aqui? O padding, a gente já tem esse componente já pré-pronto, que é para nos auxiliar a colocar o valor desse padding, né? Ele pede aqui um add insert geometry, que a gente já tem aqui basicamente uma implementação dele. Ele tem várias implementações, né? Esse all, ele vai colocar para todos os lados. Então, o valor 20 que eu coloco aqui, ele coloca 20 para cá, 20 para cá, 20 e 20. Mas o que a gente precisa é de uma propriedade diferente, né? A gente quer um outro tipo, que para altura seja um valor e para largura seja outra. Vamos dar uma olhada aqui clicando no Ctrl e ver como é que a gente... o all, a gente já só passa um valor e ele manda para todo mundo, para a esquerda, para o topo, para a direita e para baixo. A gente tem um only, né, onde a gente define cada um. Tá? A gente tem um simétrico, onde a gente define para vertical e horizontal, e a gente vai usar esse camarada aqui. Tá? Então, a implementação do symmetric, a gente tem que passar que são dois parâmetros nomeados, o vertical e o horizontal, tá? E passa um double, e é isso que a gente vai fazer agora
Vamos remover aqui, vamos colocar aqui o Symmetric e vamos colocar logo o nosso vertical. O nosso vertical vai ser 10 e o nosso horizontal, vamos colocar 30. Vamos dar um Ctrl S. Ó. Então, na vertical, aqui o espaço é 10. Se a gente for olhar aqui o comportamento, e aqui esse espaçamento, tanto de cima quanto de baixo, ele é 10, e esses laterais, tanto da esquerda quanto da direita, é 30. Então a gente já tem um comportamento basicamente do que a gente precisa. Eu acabei esquecendo de fechar isso aqui. Não sei se é só com o meu, mas talvez com o de vocês também pode dar esse bug. Uma hora abre, outra hora não abre, tá? Mas vamos tentar de novo. Ó, no que abrir, isso que dá na hora de gravar a aula. Eu vou te deixar aqui, seu malandro. Bom, a gente já está aqui com basicamente todo o nosso layout definido, tá? Só que a gente precisa terminar isso aqui, ó. Esse espaçamento desse componente aqui, tá? E aí que tá. Na aula passada eu apresentei um erro para vocês, né? Vamos ver agora. Cara, tu não quer aparecer mesmo. Ah, que chato. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu vou virar aqui, só para a gente ter uma ideia. Quando a gente clica no texto aqui, ó, olha o que acontece, né? Ele diz aqui que houve um estouro de 103 pixels, né? Ou seja, a tela precisa de mais espaço para poder mostrar o componente, e no nosso caso a gente não está tendo esse espaço, tá? A gente vai ter que resolver esse problema. Vou voltar aqui à nossa orientação, tá? Para essa disposição aqui, nessa orientação, esse problema não aparece, mas a gente não sabe em que device ou dispositivo isso vai ser executado. A gente tem que logo resolver esse problema, tá? Então vou dar um OK aqui, e o meu inspetor aqui não quer aparecer. Vou voltar para cá, para que a gente suma com esse camarada aqui da tela, tá? Eu vou só parar aqui a nossa aplicação, fechar. Vamos rodar de novo para ver se ele volta, porque a gente vai precisar que isso suma da tela. Bem provável que ele recarregue o app com aquilo na tela, tá? Vamos esperar aqui. É sempre complicado essa parte de fazer o build novamente, né, do aplicativo. É demorado, por isso que o bom mesmo é só ficar usando o restart ou o hot reload. Vamos voltar aqui. Ele já vai começar a startar de novo. Vamos lá, rapaz. Pronto. Agora ele removeu aquelas marcações chatas da tela. O nosso botão já está basicamente com a aparência que a gente quer, tá? O que a gente pode fazer aqui é dar uma melhorada. Vamos supor. Vou colocar um 20 aqui, tá? E vou aumentar esse espaço entre um componente e outro. Pronto. Eu acho que aqui já está legal. Vamos testar aqui sei lá, um valor 10 aqui na área circular do botão. Vamos deixar o 20 mesmo, deixar um aspecto mais redondo. Ok, tá. Vamos entender o que está acontecendo com esse cara aqui, né? Ele está pegando a tela toda. Esse camarada é esse text field aqui. E ele está assumindo a largura total, né? Da nossa coluna aqui, tá? E a nossa coluna tem como pai aqui o container. Então, assim, a coluna ela vai ter uma largura definida pelo seu pai, que é o container. Então, o container basicamente pega na tela toda, e por isso que a gente está tendo esse comportamento aqui. Então, diferente do que a gente fez aqui dentro para solucionar o problema com o button, né? Mas o button foi o seguinte: foi dentro de de um outro widget, que era o seu filho, que era a linha, né, o ROM, a linha que estava assumindo o tamanho total. Aqui dentro a gente não tem, dentro do texto, uma linha ou um outro elemento de coluna, como o seu filho, tá? Então a abordagem aqui é um pouco diferente, mas se a gente olhar aqui para o nosso text field e lembrar aqui do sized box, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um camarada desse aqui,
tá? Que tem uma largura fixa. O SizedBox, ele também aceita um filho. Ele é um widget que também aceita um filho, ó, um child aqui. E a gente pode colocar o text field dentro dele. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai selecionar aqui o text field, lembrando que o VS Code ele nos ajuda aqui a implementar. Como a gente não tem aqui um SizedBox, a gente vai colocar aqui para ele envolver em um widget. Ele vai envolver aqui, e esse widget a gente vai copiar aqui, ó, e colar um SizedBox, mandar formatar. A gente já tem, não mudou nada, porque até então a gente não especificou uma largura fixa, tá, para esse SizedBox. O que foi que a gente fez? Basicamente a gente criou basicamente uma caixa de tamanho fixo, e dentro dessa caixa a gente colocou o texto lá, tá, nosso text field. E aqui a gente vai falar a largura agora dele, né? Vamos colocar uma largura aqui de 300 e vamos salvar. Olha o que acontece, tá? Então agora a gente já tem uma largura fixa, e essa largura fixa ela serve também para quando você mudar a orientação aqui, tá? Sempre vai manter uma largura de 300 pixels, tá? Então isso já soluciona aqui o nosso problema, mas a gente ainda tem esse outro probleminha aqui que a gente vai ter que solucionar também, tá? Para solucionar esse problema, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Então, ele dá esse estouro porque, na verdade, não consegue mais mostrar o material. Ou seja, a tela encurtou, né, e ficou muito pequena para que a gente comportasse todos os widgets, né, da coluna aqui dentro da nossa tela. Então, isso varia para cada dispositivo, né? A gente tem celulares com resoluções diferentes, né? Pode rodar em tablet, enfim. Quando o dispositivo não tem, né, o tamanho necessário para mostrar o componente, ele acaba mostrando esse erro aqui no Flutter, ele é muito comum. E aí a gente tem que pensar em implementar um componente de rolagem, ou seja, quando isso acontecer, diminuir esse tamanho, a gente possa rolar a tela. O Flutter ele já tem vários componentes de scroll view, tá? Que é para dar esse aspecto de rolagem, tá? Para que a tela possa... vamos pensar aqui numa utilização. Já pensou em listas? Uma lista muito grande, né? Onde você vai colocar aqui, sei lá, 100 elementos. É óbvio que não vai caber nessa tela, então os elementos vão estourar, vão passar para cá, mas aí quando você vai clicando na tela e vai puxando, né? Você acaba vendo os elementos que estão lá embaixo. Então, basicamente, essa lista ela tem que estar dentro de um elemento scroll, né? Que é para ter rolagem. Então, assim, a gente já tem um elemento chamado aí o single scroll view, eu acho. Vamos dar uma olhada aqui na documentação. Então, single scroll view, é óbvio, tá aqui. Já tem uma classe aqui, né? Essa classe ela já que é uma caixa no qual um único widget pode ser rolado, que é o que a gente precisa, né? E ela é bem simples, né? Tem várias implementações de scroll dentro do Flutter, mas a gente vai pegar isso aqui que é um super simples, né? Ele só recebe um filho e tudo que está dentro, todo o widget dentro dele, que o tamanho não comportar na tela, ele vai colocar um aspecto de rolagem para evitar esse problema. Vamos ver como é que a gente implementa esse cara. No nosso caso aqui vai ser bem simples, tá? Porque a gente vai trocar o nosso container, né? Se a gente lembrar aqui, cara, tu não quer aparecer mesmo. Eu ia mostrar aqui o desenho da tela, tá? Eu não sei o que está acontecendo, talvez seja um bug aqui do meu VS Code. Tá? Mas o nosso container pega essa área toda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir esse nosso container, tá? Por esse outro widget, né? O Single Scroll View. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode já copiar aqui. Copiar não. Ele já está aqui, ó. Eu fiz a substituição. É óbvio. Por que ele está acusando o erro no Colors? Porque aqui a gente não tem... Eu vou até tirar essa cor daqui. A gente não tem dentro desse componente uma propriedade de cor, né? Porque o Single Scroll View, o intuito dele é te dar a capacidade de rolar a tela aqui. Se eu salvar isso aqui, vai acontecer algo indesejado. O que aconteceu? Primeiro, a gente não tem mais cor de fundo, né? Então,
como a gente tinha um container com cor de fundo, a gente acabou tirando o container e mudando por esse componente, a cor sumiu. Mas dentro do scaffold, a gente tem aqui a propriedade background, a cor, tá? Background color. Como eu copiei a cor lá no nosso container, eu vou colocar aqui, vou salvar, a nossa cor já começou a aparecer, tá? Então já ficou legal. Mas a gente criou um outro problema aqui, tá? Então, qual foi o nosso problema? O nosso componente center parece que ele não está mais funcionando. Por quê? Vamos tentar entender o que foi que aconteceu aqui, né? A gente tinha um container, esse container tinha um tamanho fixo, gente, na tela, tá? E aí, depois disso, a gente tem um componente que era o centralizador, né, o center, que pegava tanto a altura quanto a largura e centralizava tudo aqui dentro. No nosso caso, o que ele estava centralizando era a nossa coluna com vários objetos. Agora, o Single Scroll View, ele assume o seguinte, não tem tamanho para tela fixo, né? Se a gente for olhar aqui, ele tem algumas propriedades, né? Em qual a gente fala o eixo de rolagem, aqui está no eixo vertical, que é o eixo que a gente quer. Se a gente mudar para horizontal, provavelmente isso vai dar um problema, porque o nosso aplicativo não rola para esse eixo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele não tem um tamanho fixo. Esse camarada aqui, ele assume que isso aqui pode ser infinito. O eixo vertical pode ser infinito, tanto é que é essa função dele, né? Se esse eixo for infinito, dá a capacidade de rolagem. Então, feito isso, o centro, o componente center aqui, não tem como saber o centro disso, tá? Então, assim, fica muito complicado informar para esse componente onde é que é o centro. E aí, nesse caso, a gente vai ter que falar um tamanho, né? De alguma forma, a gente vai ter que informar aqui, olha, essa tela tem uma largura, né? E como é que a gente vai fazer isso se o Single Child Scroll View não tem, né, um tamanho? Vamos ver aqui o center. Olha, o center a gente já tem. Temos aqui o fator, né, de largura e o fator de altura. Então, recebe um double. Vamos tentar ver aqui no center o height factor, né, que seria o de altura. Vamos colocar aqui, sei lá, 500 pixels. Eu acho que ele foi até muito. Vamos colocar 100. Vamos ver como esse camarada se comporta. A gente vê que não rolou muito com esse camarada aqui, né? Então, a gente não vai ser no centro que a gente vai falar esse fator. Na verdade, eu nem entendi direito o que foi que ele fez, né? Mas vamos ver na nossa coluna agora. Vamos ver se a gente consegue informar para a coluna que ela tem um tamanho agora. Ela deve ter um tamanho. Então, no main axis não vai rolar, porque está o máximo, né? Então, é esse eixo aqui, tá? Então, o eixo ele vai pegar o máximo da tela. Não adianta eu colocar o mínimo. Agora no cross axis está centralizado, também não vai rolar aqui. Então, uma das possibilidades que eu poderia pensar, né, para que a gente resolvesse esse problema aí, poderia envolver esse componente aqui dentro de um box, né? A gente poderia colocar aqui dentro de uma caixa, um sized box, para delimitar, né, o tamanho, a altura desse nosso componente. Se a gente fizer isso, a gente pode pegar aqui o centro, o componente aqui, o column, e a gente pode envolver ele aqui em um widget, tá? E a gente vai colocar aqui um sized box. Vamos mandar formatar, tá? E agora o que a gente tem que informar para esse sized box? Essa altura. Então, a partir do momento que a gente fizer isso, vamos lá, seria o height. Vamos informar aqui uma altura de 500. Olha, ele já começou a melhorar, né? A gente está informando agora para o nosso scroll view que ele tem uma largura sim, que ele tem uma altura, quer dizer, e essa altura é fixa, tá? Essa altura é de 500. Vamos colocar aqui uma altura bem lá embaixo, para que o componente fique lá embaixo, 700. Tá? Basicamente ficou quase que no centro, né? Mas vamos testar aqui o nosso problema que ele vinha recorrente. Olha só o que acontece com o scroll view, ó. Então, quando eu clico aqui,
basicamente a tela fica com a capacidade de rolagem, ó, que é esse, o nosso componente Pi agora, que é o Single Scroll View, ele dá essa capacidade aqui para o nosso componente de rolagem, que é o que a gente precisa. Então tudo que a gente colocar aqui vai ficar tranquilo, né? Então quando a gente voltar aqui, só que não é muito legal a gente deixar um tamanho fixo aqui, tá? Para altura. Por quê? Porque eu não sei em que device isso aqui vai rodar e eu quero sempre que ele fique centralizado, né? Então já tem um componente centralizador aqui, só que o nosso SizeDBox ele não sabe a altura do nosso device. Mas a gente tem uma propriedade dentro do Flutter que consegue capturar, né, a altura de cada dispositivo e, na verdade, é o Media Carry, mas não com essa implementação, tá? Isso aqui é uma implementação dele, mas a gente precisa chamar uma propriedade aqui chamada Auth. Ele vai pegar o contexto. O que é o contexto? O contexto, lembra aqui no método build, já tem um contexto. O contexto, de forma resumida, é basicamente a tela. Em que tela ele está executando, tá? Então a gente pode ter várias telas, cada componente que a gente for criar para a tela, que é nosso próximo componente que a gente vai criar, vai ser, a gente está criando a tela de login, então a gente vai criar a tela do chat mesmo, né? Então assim, eu estou falando para ele que dentro desse contexto aqui, desse aplicativo, eu quero que ele pegue para mim o tamanho, né, o size, o tamanho que eu quero é a altura. Quando eu dou um Ctrl S, aparentemente não aconteceu nada, né? Ele basicamente deu uma centralizadazinha aqui, mas o componente center agora, ele tem um parâmetro para ser centralizado e esse parâmetro é dinâmico, né? Tanto é que quando eu inverter aqui, ele vai continuar no centro, né? Vamos voltar esse comportamento aqui. Eu vou só tirar aqui e recolocar o 700. Vou tirar aqui. Para vocês perceberem que o comportamento é diferente. Então, quando eu estou aqui, né, eu vou rolar aqui, ó, o comportamento foi diferente, né? O Scroll View ele já atuou, mas não deixou o nosso componente centralizado quando a gente fez aqui a mudança de layout. Vamos voltar. Por que isso aconteceu? Porque eu deixei um tamanho fixo. Então ele sempre assume que daqui para cá vai ter 700 e quando eu fizer aqui a rolagem, daqui para cá vai ter 700. Por isso que eu falo que esse comportamento não é legal. Então para isso, a gente sempre vai pegar a altura, né, da nossa tela de forma dinâmica e a gente vai usar o Media Carry. Tá? O Media Carry, dentro desse contexto, a gente vai pegar a altura e falar sempre. Então eu vou dar um Ctrl S, salvar aqui e agora quando a gente rolar, a gente já tem um comportamento que a gente quer, ó, no centro, né, da nossa tela. Por quê? Porque essa altura aqui mudou. Tá? Então, é bem interessante, é bem legal essa função. Várias vezes a gente vai utilizar ele para pegar, né, a altura ou a largura do nosso componente. A gente poderia utilizar isso aqui para personalizar também esse nosso componente, para que ele tivesse um comportamento diferente. Vamos supor que ele tem uma largura fixa, né? Tanto é que quando a gente gira aqui ele fica com a mesma largura, né? Mas se eu quisesse aumentar aqui a largura dele, mas não tanto, né? Dependendo da disposição, eu poderia estar utilizando aí uma função personalizada com Media Carry, tá bom? Bom, pessoal, essa nossa aula vai ficar por aqui, tá? A gente basicamente já fechou o nosso layout, ficamos bem próximo do nosso layout agora, e na próxima aula o que a gente vai ver? Tá? Como validar o que a gente escrever aqui, né, e dar a função, né, para o botão, né, de entrar. Quando a gente clicar em entrar, ele vai ter que pegar esse valor daqui da tela não, né, do componente TextField, vai ter que validar. Como é que vai ser essa validação? Quer dizer, se o usuário não colocar nada, vamos retirar aqui, e a gente tentar logar, ele tem que informar, né, vai ter que dar uma mensagem de erro aqui para o usuário informar pelo menos um nome para ele poder entrar no chat, tá? Então a gente vai fazer essa validação e vai dar vida para esse botão aqui, para quando a gente clicar, a gente carregar a nossa próxima tela. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.